Não me manifestei anteriormente, mas queria parabenizar ao vereador Milton Román e todos os vereadores que participaram da festa das Rosas, ao UCB, pela iniciativa de resgatar a festa originalmente, né? Festa do povo de Barbacena. E é isso que vai atrair, inclusive, vindas de outras pessoas, né? Vindo a criatividade da festa. Terceiro, senhor presidente, queria fazer um agradecimento a toda a casa, no processo do PPA participativo, em toda a tramitação que houve aqui e também durante o processo do PPA nas 11 regiões, em que a maioria dos vereadores estiveram presentes. Alguns que não estiveram presentes mandaram seus assessores. Um agradecimento especial também ao presidente, o Carlos Duque, que esteve também presente em todas as reuniões, em todas as sessões, mas uma grande parte dos vereadores, e a presença foi muito importante, não somente nos agradou em termos de apoio, mas a população sentiu-se também muito lisonjeada com a presença de nós todos lá. Outro agradecimento a todos os assessores e a todos os vereadores que cederam seus assessores, que fizeram um trabalho magnífico, né? Foi uma capacitação rápida, mas, no entanto, tiveram um trabalho à altura ou acima da expectativa nossa. Então, um agradecimento especial a todos os assessores que ficaram esses 25 dias conosco. Eles foram fundamentais. Sem eles, nós não conseguiríamos levar o PPA do jeito que foi e a qualidade que foi das discussões e a organização que foi também, né? Então, foi uma organização que a população reconheceu essa organização e a seriedade das discussões e a qualidade das discussões. Nós realmente, senhor presidente, a gente conseguiu fazer um raio-x de Barbacena. Pode não ser um raio-x completo, né? Talvez não possa não ser uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada, mas realmente o que a população nos diz do ponto de vista deles, né? A gente pode ter o ponto de vista nosso, o prefeito pode ter o ponto de vista dele, mas do ponto de vista da comunidade, da população, ela fez a sua radiografia, o seu diagnóstico. Mas não só, nos deu muitas ideias. Giovanni daqui participou do processo, muitas ideias surgiram de lá. E também agradecer a todos os diretores de escolas, todas as diretoras e diretores de escolas que nos receberam com o maior carinho e, portanto, nos ajudou muito na infraestrutura, no som, às vezes, ou no data show, enfim, de todo o processo, né, que foi esse PPA participativo. E aos vereadores que nos ajudaram nos lanches lá também para os assessores, né? Custo mínimo. O que nós gastamos? Folhetos e os cartazes. Mais nada. Ou seja, com esse custo mínimo a gente conseguiu envolver mais de 600 pessoas. E não são pessoas assim, lideranças. Lideranças estiveram lá conosco. Senhor presidente, como líder... Como líder, vereador. Senhores vereadores, nos últimos dias, última semana, a gente tem recebido notícias não muito agradáveis para o Brasil e para o município de Barbacena. O jornal Hoje em Dia publicou, no dia 15/9, o seguinte: corte no orçamento federal ameaça a assistência social em 840 municípios mineiros. E não é um cortezinho, é um corte de 98% do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Uma redução no BPC, benefício de prestação continuada, para famílias com renda per capita menor que 1/4 do salário mínimo e pessoas com deficiência que comprovem que não têm amparo econômico familiar. Sabe o que significa isso? Para as cidades pequenas, 85% FPM. É isso. Vocês já imaginaram o impacto econômico nas pequenas cidades, mas também nas grandes cidades, do pequeno comércio? 98% de corte. Vocês já imaginaram também
a miserabilidade que já se apresenta nas ruas, o que vai acontecer com esse corte a partir de 2018? A segunda notícia ruim para o país é a redução do combate ao trabalho escravo. O trabalho escravo foi considerado pela ONU, o combate ao trabalho escravo foi considerado pela ONU, o Brasil um dos melhores países que adotou sistemas, métodos para o combate ao trabalho escravo. Portanto, a redução do combate ao trabalho escravo, que hoje vai precisar que haja identificação de trabalho forçado, é preciso ocorrer a privação do direito de ir e vir. A pessoa está lá sob trabalho escravo, mas só será considerado se ele estiver privado de ir e vir. Pode ficar lá, escravizado, mas se não for privado o ir e vir, não será considerado. A inclusão dos nomes das empresas, chamada lista negra, que antes era feita pela equipe técnica, agora somente o ministro do Trabalho poderá, dificultando o processo de exteriorização, comunicação dessas empresas que fazem trabalho escravo. A terceira notícia é a anistia, é o perdão das multas daqueles que desmatam, dos latifundiários que desmatam, mas que fazem parte dos 200 deputados federais da bancada ruralista. Não somente a questão da redução do combate ao trabalho escravo, mas especialmente o perdão de parte da dívida que esses grandes latifundiários devem ao erário público por terem desmatado, significa essa questão do meio ambiente está novamente na mira. E nós tivemos oportunidade nas regiões aqui em Barbacena. Estivemos lá no Bananal na sexta-feira, eles falaram o seguinte: olha, nós vamos ter que fazer cacimbas igual o Nordeste faz, de tal forma que os riachos secaram. Nos apontaram com o dedo, ali secou um riacho. Ou seja, essa é a linha do governo temerário que amanhã estará lá. Está negociando durante essa noite e outros dias atrás, nessa questão de bancar o seu perdão. E hoje saíram todas as manchetes. De manhã, o custo, 12 bilhões de reais. Esse é o custo do perdão do Temer amanhã, se acaso acontecer a votação no plenário do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados. 12 bilhões. É isso que nós assistimos. Mas, gente, uma coisa que me colocou também numa situação de não entender é a matéria do jornal Estado de Minas, que fala que o governo libera 11 milhões para a escola do relator da denúncia contra Temer. E fala desta forma: o governo libera dinheiro para a Fundação do Deputado Bonifácio Andrada, este ano com repasse de 7 milhões do FIES para a instituição de ensino apenas em junho e julho. E diz que o deputado recebeu, em 2017, mais de 11 milhões do governo federal, por meio de empréstimos e financiamentos para estudantes. E o parlamentar que relatou a denúncia contra o presidente Michel Temer deu parecer pelo arquivamento. Seu parecer foi aprovado na comissão e será votado em plenário na quarta-feira amanhã. O cenário, segundo os jornais, o jornal Estado de Minas, das instituições ligadas à FUPAC, da qual o deputado é presidente, reitor e licenciado, é diferente do panorama de crise enfrentado no financiamento estudantil desde 2016. No ano passado, segundo o Censo de Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, o INEP, o número de matrículas caiu por causa da crise econômica. Foram 190 mil estudantes a menos matriculados no ensino superior. Neste ano, 2017, o cenário continuou ruim. Em fevereiro, o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou a redução
de quase 30% dos investimentos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Mas, na contramão do cenário nacional, a FUPAC quase dobrou os valores recebidos pelo governo federal por meio do FIES. Segundo dados do Portal da Transparência e do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, em 2015, a instituição recebeu 6 milhões e 500 mil, em 2016, pularam para 13 milhões e 700 mil, mais que o dobro em relação ao ano anterior, e este ano já foram repassados à FUPAC 11 milhões e 500 mil, por meio de concessões de empréstimos para o FIES, e mais 11 mil e 700 mil por meio do Fundo de Desenvolvimento da Educação. A maior parte das liberações aconteceram nos meses de junho e julho, quando foram repassados mais de 7 milhões à FUPAC. Então, tem uma resposta da FUPAC dizendo que, na verdade, isso já é uma forma que já recebe, né? O pagamento que a FUPAC recebe se dá nas mesmas bases, remetido às demais universidades, conforme ocorre todos os anos, em todos os governos. É, portanto, improcedente a matéria que foi publicada pela imprensa, aliás, fazendo menções políticas indevidamente, devendo ser registrado que os padrões financeiros resultantes do FIES neste ano mantêm os mesmos critérios dos anos anteriores, que poderão ser consultados por qualquer interessado junto aos órgãos governamentais. Pelo sim, pelo não, o que o jornal Estado de Minas levanta, fica aquela pergunta. Ela coloca essa interrogação. A interrogação está colocada, né? A votação do deputado Bonifácio Andrada, deixando com que ele seja, dando o parecer contrário, aliás, favorável a Michel Temer, teve alguma coisa a ver com o repasse? Essa é a pergunta do jornal. E uma pergunta que muita gente está fazendo pelas mídias sociais, etc. Mas, independente disso, um governo que privatizou parte da CEMIG, um governo que destruiu várias bases do fundo da CLT, um governo que coloca agora o pré-sal para venda, um governo que tem 3% de aprovação. Eu, pessoalmente, imaginava que ele não faria esse papel de estar lá defendendo este governo, que tanto mal tem feito e tem trazido à população brasileira. Mas fica aqui a nossa posição contrária à manutenção deste governo ilegítimo, resultado de um golpe e que está levando o país à bancarrota. Os mendigos estão espalhados por todo o Brasil, não é só aqui. O desemprego está em 13 a 14 milhões. E o Brasil está indo de mal a pior. E agora, não somente esse jogo, 12 bilhões, é uma quantia pequenininha, 12 bilhões somente é o custo da salvação do Temer amanhã. Quem paga? Nós todos estamos pagando.